Fala, curiosos, sejam bem-vindos! Apesar dos estudos avançados, ainda existem uma série de mistérios que a humanidade não conseguiu desvendar, como fenômenos paranormais, naturais e eventos raros, que as explicações permanecem desconhecidas até mesmo para a nossa ciência avançada. Então confira 9 mistérios da humanidade que permanecem sem respostas. Santo Sudário. Uma mortalha com figura impressa de um homem é algo misterioso. Mas e se esse homem fosse Jesus Cristo? Pois na cidade de Turim está um santo sudário que por muito tempo provocou inquietação na comunidade científica e religiosa. Michael Tite iniciou um estudo sobre o tecido em 1988 e concluiu que não era Jesus Cristo. Entretanto, o sudário feito entre 1260 e 1390 não foi pintado e de fato cobriu um corpo que foi crucificado. Mas quem teria sido esse homem ou como a sua imagem foi para lá ainda permanece sem explicação. Combustão espontânea. Colocar o próprio corpo em chamas sem precisar de ignição externa parece coisa de super-herói. Mas para as pessoas que sofreram de combustão espontânea, isso foi um pesadelo fatal. O misterioso fenômeno que queima pessoas até a morte foi relatado pela primeira vez em 1663 pelo físico Thomas Bartholin. Até hoje surgiram diversas explicações para isso, como a gordura liberada pela pele que age como cera de vela, e até o acúmulo de eletricidade estática. Mas o fato é que ainda não se tem um consenso sobre o real motivo. Atlântida. Textos escritos por Platão por volta do ano de 370 a.C. deram origem a um dos maiores mitos do mundo. Atlântida, o continente perdido, é descrito como um lugar com clima agradável, palácios e templos feitos com ouro, cidades grandes e uma avançada civilização composta pelos Atlantes, e que foi condenada a catástrofes devido à ambição e perca de inocência de seu povo. Apesar da falta de evidências, muitas pessoas acreditam na existência do lugar, e entretanto a localização exata do continente ainda continua desconhecida. Stonehenge. Este é um monumento metálico localizado no Reino Unido, que foi construído entre 3000 a 1100 a.C. Inicialmente é difícil imaginar como as gigantescas pedras foram transportadas dos locais de onde foram extraídas, que estão a 230 km de distância. Também não se sabe como os construtores conseguiram alinhar e suspender pedras que podem passar de 12 toneladas. O motivo para a construção também é um mistério. E enquanto isso, alguns associam o monumento com astrologia e seres alienígenas. Sanatório de Waverly Hills. Mal assombrado é o termo que pode definir esse enigmático lugar. O Sanatório de Waverly Hills, inaugurado em 1910 nos Estados Unidos, tratava pacientes com tuberculose e foi cenário de pelo menos 63 mil mortes. O lugar, que começou com 20 leitos, logo foi aumentando para atender o grande número de pacientes. E atualmente restam 2 andares que não estão desabitados, pois surgiram inúmeros relatos sobre aparições, gritos e atividades sobrenaturais no lugar. As capturas em câmeras de programas de TV se tornaram muito famosas. Mistério Nuku Hall. Em 1996, na cidade de Vermont, nos Estados Unidos, um misterioso caso abateu 25 vacas. Segundo investigações, todas morreram eletrocutadas, mas não havia qualquer sinal de descarga elétrica. Robert Haney, fazendeiro dono do local e dos animais, decidiu enterrar os corpos e posteriormente plantou milho no local, mas descobriu que a região tinha se tornado infértil e tudo que plantava lá morria. Investigadores e ufólogos bem que tentaram esclarecer o caso, mas a causa da morte das 25 vacas nunca teve uma resposta concreta. Linhas de Nazca. Em 1927, o piloto Toribio Mejia Chesper sobrevoava o deserto de Nazca no Peru, quando avistou figuras e linhas que se tornaram famosas no mundo todo. As mais de 3.000 linhas justas formam 800 figuras com até 65 quilômetros. Quem fez essas linhas, como fizeram e qual sua utilidade ainda permanecem desconhecidos. Vários estudiosos já levantaram teorias relacionando as figuras com sinalizadores alienígenas e símbolos de culto a divindades. Mesmo sem respostas, as linhas em 1994 se tornaram patrimônio mundial da Unesco. Incidente em Roswell.
extraterrestres estão entre os maiores mistérios do universo, mas sabemos que é possível que o contato com esses seres já tenha acontecido, ou não, já que algo assim dificilmente seria levado a público. E foi o que aconteceu em Roswell, onde supostamente em 4 de julho de 1947, um OVNI foi visto indo em direção ao solo, mas militares localizaram um dia depois e isolaram toda a área durante o período e retiraram 5 corpos do lugar. Infelizmente, toda a relação com o alienígena foi abafada, e o governo ignorou totalmente o assunto. Martelo de Kingweed. O misterioso artefato descoberto no século XIX contradiz a história como nós conhecemos. O martelo de Kingweed, achado por David Brewster na Escócia, trouxe muitas dúvidas em 1985, quando pesquisadores do Centro Britânico de Pesquisas Geológicas descobriram que o objeto tinha sido feito entre 360 a 410 milhões de anos atrás. O que parecia impossível, já que o Homo de Neandertal, o primeiro ser humano como nós conhecemos, só surgiu há mais ou menos 500 mil anos. Com essas descobertas, alguns cientistas já levantaram a possibilidade de seres inteligentes terem vindos antes de nós. Mas o que permanece até hoje? Quem eram os donos desse martelo? E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Que tal deixar a sua opinião sobre quem era o dono desse martelo fodástico, hein? Então, meu caro, antes de sair daqui, deixa aquele like maroto que sempre fortalece o canal, hein? Então, até o próximo vídeo. Fui!